Olá, amigos do canal Terra e Tradição. Mais uma vez, nós chegamos até vocês e hoje com um convidado muito especial. Júnior Kramer está aqui conosco. Ele é extensionista rural da Emater há 21 anos e traz as suas vivências e também as suas experiências. Júnior, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Bom dia, Edilena. Bom dia ao canal Terra e Tradição. Obrigado pelo convite. Agradecer a você, o Ronaldo, pela oportunidade de estar aqui falando em nome da empresa oficial de assistência técnica e extensão rural do estado do Rio Grande do Sul. E há pouco mais de 1 ano e meio no município de Bom Jesus, que é a minha terra. Então agora estamos voltando para casa, já com uma bagagem de trabalho regional e que a gente pretende, de alguma forma, construir uma contribuição em prol do desenvolvimento regional, rural, sustentável, para toda a região dos Campos de Cima da Serra. Muito bem, numa semana eu gostaria de pontuar isso, muito importante, porque tivemos aí o 20 de setembro, o feriado do Dia do Gaúcho, e o Júnior também sempre muito envolvido dentro das tradições gaúchas, Júnior. Sim, Edilena, na verdade a gente se criou no interior, né, trabalhando com a pecuária, e a pecuária dos Campos de Cima da Serra tem um vínculo regional com o tradicionalismo muito forte. E a gente tenta, dentro da medida do possível, passar isso para as novas gerações, para que se perpetue o conhecimento, o legado dos nossos antepassados, desde a povoação aqui da região dos Campos de Cima da Serra, e o tradicionalismo gaúcho cabe direitinho nesse processo. Não só cultuar a tradição, mas com valores culturais, valores de respeito ao cidadão bonjesuense, ao gaúcho em si, a sua forma de viver, que tem sido cada vez mais comemorado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, com a nossa capacidade de nos adequarmos em cada situação de adversidade. Então, para nós é um motivo de alegria comemorar o 20 de setembro com as nossas famílias, com os nossos amigos, dentro do CTG, participando das atividades. E amanhã a gente vai ter o desfile aqui no município de Bom Jesus, com algumas solenidades importantes. Então, sempre é bom a gente lembrar desse momento e tentar trazer isso para o público em geral. Muito bem. Júnior, nesses mais de 20 anos, nesse trabalho rural, né, nos Campos de Cima da Serra, a gente vai falar um pouco de São José dos Ausentes também, né, uma cidade tão querida por nós, bonjesuenses, uma filha de Bom Jesus, nós podemos dizer assim, que nos orgulha muito. Dentro do teu trabalho, essa caminhada, a gente pode falar não só do queijo artesanal serrano, que você fez parte, né, de toda essa caminhada, que hoje a gente tem aí as queijarias, tem todo esse processo não só modernizado, mas também dentro da legislação viável para os produtores, mas tudo que foi trabalhado nesses 20 anos aí dentro das propriedades que foram se profissionalizando. Adilena, o trabalho que a gente desenvolve sempre é em prol da comunidade rural. Claro que algum público urbano, de agricultor urbano, a gente também atende. Mas o foco principal realmente é o produtor rural, da pequena propriedade, e que precisa de um apoio de assistência técnica e extensão rural, que na nossa região é exclusivo da Emater para atender todo o município. Não existe um público definido, mas o que a gente diz é que o pecuarista familiar, que é um público que foi reconhecido nacionalmente, primeiro, por uma lei estadual aqui no Rio Grande do Sul, estava à margem das políticas públicas, por ter área maior, por ter renda menor, em que não se enquadrava em nenhuma das políticas públicas da agricultura familiar. E aí nós resolvemos, a diretoria da Emater, há 20 e tantos anos atrás, que seria um dos públicos prioritários de trabalho da Emater aqui na região. Então, desde lá foi iniciado um processo para atender as necessidades desse público. E aí foi diagnosticado, através de levantamentos, DRP, que é Diagnóstico Rural Participativo, com pesquisas nas comunidades, que o queijo artesanal serrano era um dos produtos que precisava de atenção, porque estava passível de extinção. Então, cada vez mais marginalizado, sem possibilidade de formalização, porque as legislações não atendiam a essa cadeia. Existia leis para queijos, mas não queijos artesanais, e menos ainda para queijos que não fossem da indústria. E foi começado um trabalho, então, voluntariamente através da Emater, no início dos anos 2000, depois de um seminário sobre agroindústria aqui em Bom Jesus. E que um dia antes desse seminário saiu uma notícia no jornal Pioneiro, se eu não estou enganado, que havia sido preso um produtor que estava levando queijo para a região de Caxias
e que não tinha, lógico, não tinha formalização, não tinha legalização, e acabou sendo preso aquele produtor. Isso indignou produtores, indignou autoridades, na época os setores públicos, das gestões dos municípios aqui dos Campos de Cima da Serra, e que entenderam que a Emater realmente poderia capitanear esse processo. E assim foi feito. Então, desde lá, a gente vem trabalhando com tecnologias que pudessem dar amparo à formalização de lei própria para a produção de queijos artesanais. Durante essa caminhada, nós entendemos que o primeiro passo que a gente tinha que fazer era organizar os produtores. E então a gente começou fazendo pesquisas, diagnósticos, entrevistas, para ver como é que era a produção, conhecer a história do queijo artesanal serrano. E isso se mostra muito bem num livro que foi escrito por volta de 2013, 2014, se eu não estou enganado, e que foi entregue à população em geral, dizendo como era o processo de fabricação do queijo, deixando o queijo para o último capítulo. Por quê? Porque até chegar no queijo existia um ambiente, famílias produtoras, os rebanhos da região, a pastagem de campo nativo, questão ambiental, a altitude dos campos de cima da serra, que culminaram no produto queijo serrano. E foi tão feliz isso, que logo outras autoridades federais se engajaram conosco nesse processo e foi criada a Lei dos Queijos Artesanais do Brasil. Lógico que contemplando produtos, queijos artesanais de todo o Brasil. Então a gente fica muito feliz de ter contribuído de alguma forma por esse processo até esse momento. É lógico que a gente entende que daqui para frente tem uma caminhada ainda muito grande. Há um ano atrás, a gente tinha 7 queijarias registradas de queijo artesanal serrano em toda a região. Hoje nós temos 17. Então foram 10 no último ano, e a gente pretende que nos próximos anos isso vá sendo ainda melhorado. Nós já temos 10 com o selo Arte, que significa que são queijarias que podem vender o seu produto para todo o Brasil, com legalização, com nota de produtor rural, sem ficar com medo de transportar às 3 horas da tarde ou qualquer hora do dia ou da noite por causa da fiscalização. Então isso é uma parte do nosso trabalho do queijo artesanal serrano que a gente vê que a gente tem que expandir isso para outras cadeias produtivas. Muito interessante, porque lembro quando criança, todo esse processo, lembro na fazenda do meu avô, vindo o atravessador, busca desse queijo, o risco que isso era. Depois, com o meu trabalho na rádio, já agora há quase 28 anos, eu acompanhei esse processo desde o início. E não foi uma caminhada muito fácil, porque aí nesse meio do caminho, quando a gente ouve, Júnior, vocês da Emater, a gente ouve o produtor rural falar, parece que foi rápido esse processo, né? Parece que ele foi fácil e ele não foi. E aí entra a Emater, não só nesse incentivo tecnológico, principalmente, mas também mostrando caminhos, porque isso foi muito caro no passado, né, para os produtores. Muitos até desistiram em razão de custos, e a Emater foi mostrando que havia políticas públicas que financiavam isso, né, a maneira mais correta de fazer com que o produtor pudesse trabalhar e também não se endividasse. E aí vieram todas as questões ambientais também, onde a Emater sempre se posicionou de uma forma muito firme a favor dos produtores. O Programa Estadual de Agroindústria Familiar do Estado do Rio Grande do Sul, que foi lançado no final da década de 90, foi a porta de entrada para o queijo artesanal serrano. Ali tinha amparo legal para o produtor da agricultura e da pecuária familiar, tinha também o aspecto legal ambiental, que o próprio programa tinha um guarda-chuva, que a gente chamava na época, vinculado à SEMA, que poderia proporcionar à propriedade a legalidade ambiental dentro do processo de fabricação, desde que a atividade fosse de baixo impacto, o que era o caso do queijo serrano. Agregado a isso, existia um programa chamado Programa Regional de Melhoramento do Campo Nativo, que já tinha começado a organizar produtores em associações, em sítios, que para a troca de experiências dos produtores. E em 2010, nós tivemos a felicidade de ter fundado a primeira associação de produtores de queijos artesanais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que foi a Aprocampos, que é a nossa base de trabalho. Praticamente todas as políticas públicas que chegaram ao queijo artesanal serrano chegaram por causa da Aprocampos. A gente entende que os produtores associados recebem as informações melhores, procuram a capacitação, e a partir disso, o próprio centro de treinamento da Emater, de Fazenda Souza e o de Nova Petrópolis, criaram ambientes favoráveis
não digo exclusivos, mas que atendessem às exigências legais para que os produtores de queijo artesanal serrano tivessem cursos de boas práticas em higiene de ordenha em Nova Petrópolis e boas práticas de fabricação para o processo de fabricação do queijo em Fazenda Souza. Isso nos deu um amparo legal muito importante, por quê? Porque os 2 cursos são alguns dos únicos do estado do Rio Grande do Sul reconhecidos pela Anvisa, que é hoje um ponto importante, que a gente diz, como tu falasse ali, a Emater sempre, nunca abriu mão dos aspectos legais da situação, e isso é uma grande verdade, porque não é de qualquer forma, de qualquer jeito, que uma queijaria vai se registrar, vai receber o serviço de inspeção municipal, depois estadual e depois o selo Arte. Não, tem um processo de legalidade que tem que ser cumprido, com documentação comprobatória, com assistência técnica e extensão rural que a Emater faz, e ainda com o responsável técnico legal, que são normalmente os médicos veterinários que acompanham, e ainda inspecionados pelo Serviço de Inspeção Municipal. Que foi outro ponto importante, que é aí que eu digo, que nós tentamos juntar vários parceiros nessa caminhada, e as prefeituras municipais dos Campos de Cima da Serra foram essencial. Porque no início não existia serviço de inspeção municipal implantado para queijarias. Aqui em Bom Jesus existia para matadouros, mas não existia para queijarias. Então os médicos veterinários tiveram que ser sensibilizados para entender e aceitar que um produto feito à base de leite cru poderia resultar num queijo de qualidade, o que era uma coisa praticamente impossível para os veterinários da época. Então, isso através de participação de eventos e capacitação de veterinários, produtores, técnicos, engajamento de todo esse pessoal, resultou, então, nessas legislações municipais, que no início cada município tinha a sua, com bastante disparidade, algumas copiadas, vamos dizer que do RISPOA de 1952, que foi um documento copiado dos Estados Unidos e que foi adaptado recentemente em 2017, já com algumas coisas que possibilitam aos queijos e a produtos artesanais terem a sua legalização, não vou dizer facilitada no âmbito de qualquer coisa dá, mas que enxerguem esse produto como capacidade de produto de chegar na mesa do consumidor com segurança alimentar. Muito bem. Júnior, dentro desse processo e da tua experiência, né, nessas mais de 2 décadas, esse processo do queijo artesanal serrano, dessas vivências e dessas melhorias, isso ajudou a fazer com que os jovens permanecessem nas propriedades? Com certeza, Dilena. Esse é um ponto importante que a gente sempre toca, que uma das grandes prioridades do nosso trabalho com atenção ao povo rural é a sucessão familiar, a juventude rural, a assistência técnica e extensão rural, mulher rural, porque uma família só é composta e só tem a sua sucessão se tiver renda. Esse é o português que a gente tem que falar. Então a gente busca capacitação, busca entregar a possibilidade de um produto nobre nas mãos das pessoas para que elas passem para os seus filhos, para os seus netos, com capacidade de geração de renda. Isso foi o que acabou acontecendo. É claro que a gente sempre cita que as dificuldades são iminentes, sempre surge uma dificuldade após a outra, mas a gente tem visto que a sucessão familiar tem se consolidado com algumas atividades, entre elas a produção do queijo serrano. E hoje cada vez mais se requer investimento também na tecnologia, no conhecimento, mas estudar para se tocar essa propriedade rural. Hoje os nossos jovens eles têm condições de estudar, né? Isso tem facilitado, a tecnologia, a internet facilita muito, mas uma propriedade rural hoje ela é uma empresa. Exatamente, Edilena. E isso, essas pessoas mais jovens que estão no campo e fazendo o ensino médio, ou fundamental ou médio, na cidade, e que têm acesso à internet, tem sido tão importante, porque normalmente a gente coloca, quando vai fazer algum curso de capacitação, ou como na pandemia, algumas lives ali, a gente pede para toda a família assistir, para que eles comecem a conhecer como funciona todo o processo, e que tenham atenção para a questão da legalidade ambiental, para o apelo que a gente sempre diz, não existe queijo serrano sem proteção ao meio ambiente. Exato. Porque não tem queijo serrano sem campo nativo. E um dos maiores bens que nós temos ainda na região dos Campos de Cima da Serra é o nosso campo nativo. Embora a gente esteja numa das últimas fronteiras agrícolas do estado do Rio Grande do Sul, com o corte raso de áreas de pinos que estão sendo aproveitadas para diversas lavouras e cultivos, e que esse talvez seja um outro assunto para um outro momento, mas que a olericultura pode ainda ser um ponto muito forte aqui nos Campos de Cima da Serra,
como tem sido com brócolis e com batata, nós temos visto que essa capacitação que chega aos jovens tem aberto os horizontes deles para mais de uma atividade. Nós temos vários exemplos, e esses 20 anos que eu trabalhei em Ausentes, a gente sempre incentivou as pessoas a ter diversidade de produção na propriedade. Então é gado de corte, é queijo, talvez um pomar de maçã, um cultivo pequeno de brócolis, apicultura, e sempre levando a questão do turismo rural, que para nós o queijo artesanal serrano tem que estar vinculado ao turismo rural, como um produto regional. Não dá para esquecer que um dos grandes valores que nós temos na nossa região são as belezas naturais. E o segundo são a nossa história, os produtos regionais que nós temos, a nossa cultura. Isso tem que ser vendido junto. E o queijo serrano representa isso muito bem. Então, nós queremos que os jovens conheçam isso, e a gente tem tentado fazer isso em breve. Nós vamos estar fazendo um trabalho com as escolas, aí, talvez no início do ano, para levar o que tem sobre a questão da agricultura, pecuária familiar, queijo serrano, turismo rural, juventude rural e todos esses outros itens, agroindústria, para as escolas, porque a gente entende que a formação tem que partir pelas escolas. Então, são processos que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e que tu começa a ver que começa a dar resultado a partir da insistência, persistência e do comprometimento das pessoas. Quando a gente fala na questão do turismo, para algumas pessoas isso parece que fica muito longe, muito distante. Mas te ouvindo falar, e esse é o nosso trabalho também, Júnior, a gente vê que isso se funde, né? A nossa história, os nossos costumes, as nossas propriedades, e às vezes as pessoas têm a ideia assim, mas eu não tenho uma pousada, eu não vou receber as pessoas para virem dormir aqui na propriedade ou para dar um café da manhã, mas elas têm ali uma riqueza tão grande da sua história familiar, da história do próprio sítio, da fazenda, e às vezes as pessoas pensam que a propriedade precisa ser muito grande para que o turismo funcione, e na verdade não é, e isso a gente precisa dizer para as pessoas que todos podem estar inseridos nesse contexto. É o que a gente fala, por exemplo, tentando desmistificar qual é o melhor queijo que tu já comeu. É o queijo serrano, é o queijo de outros estados, de outros países. Existe gosto para tudo. Exato. O que a gente tem que colocar na mão de quem vai consumir? Um produto de qualidade e com segurança. Ponto final. E aí a questão do turismo entra como uma luva, como a gente já tem visto aqui em Bom Jesus. Que existem propriedades que, mas eu não vou fazer o turismo porque eu não tenho muito para mostrar. Mas tu tem uma casa, um galpão, às vezes uma lavoura, um cemitério próximo, uma cachoeira pequena, ou os cavalos ali para a pessoa fazer uma pequena cavalgada, um pequeno passeio a cavalo. E que para isso existe público. A gente sempre recebe muitas pessoas de fora para falar sobre o nosso trabalho do queijo, e quando a gente leva o queijo e alguns outros produtos da nossa região para fora, as pessoas perguntam o que tem lá. Há muito tempo atrás a gente dizia, não sei. Tem... por quê? Porque para a gente que mora aqui e que às vezes não sai muito, tu acha que aquilo é irrelevante, que não existe muito valor naquilo ali. Porque passou muito trabalho, porque andou muito a cavalo, porque levantou muito de madrugada para tirar leite, porque a lida era muito pesada, e ainda é para os pecuaristas. Mas existe tanta beleza nisso que tem que ser mostrado. E eu me recordo que o ano passado eu fui convidado para fazer parte do grupo de jurados do concurso de queijo da AGL lá em Porto Alegre, e depois nós trouxemos para cá um grupo de jurados que era da Argentina, do Uruguai, Paraguai e de vários estados do Brasil, para conhecer a região dos Campos de Cima da Serra. Foi feita uma excursão de 2 dias ali, e eles estiveram aqui em Bom Jesus. E um deles, um uruguaio, disse o seguinte, está na hora de vocês também continuarem levando o queijo, os produtos de vocês para fora, mas promoverem eventos e trazerem as pessoas para conhecer, porque elas não fazem ideia do que tem de cultura aqui nessa região de vocês. Porque a gente trouxe... o William ali para desencilhar uma mula e falar um pouco sobre tropeirismo, para declamar algumas poesias, e aquilo tocou demais, as pessoas o pessoal dali muito emocionado. Tá, e o que mais que tem? Não, tem mais rodeio, torneio de laço, tem carreira, tem futebol, tem a Semana Farroupilha, tem o futebol de bombacha. O que é isso? Como é que funciona a cultura de vocês? E aí quando a gente começa a falar, tu vê que tem tanta coisa para ser explorada, e o caminho, no meu entendimento, é através do turismo. Exatamente, e é esse simples, é esse nosso cotidiano que faz com que as pessoas se encantem, porque, Júnior, a realidade fora,
de uma grande cidade, e isso a gente não está falando só aqui, por exemplo, de Porto Alegre, da nossa capital, mas do Brasil afora. E a gente tem recebido mensagens de pessoas do Brasil todo, de bonjesuenses que estão pelo Brasil todo. Olha, a gente não tem mais isso. E talvez um dos grandes objetivos seja voltar para reviver tudo isso. E nós estamos aqui e talvez não valorizando. A gente deixa passar despercebido algumas coisas que para nós são corriqueiras do dia a dia. Por exemplo, esses 20 anos que eu trabalhei em Ausentes, lá o município também é grande, e algumas das comunidades que a gente trabalhava bastante são 40, 50, 60 quilômetros distante da cidade. Como é que tu vai lá atender, fazer 2, 3 visitas de manhã, voltar, almoçar e voltar para lá? Não. Então claro que com o advento do WhatsApp melhorou bastante, a gente fazia contato com as pessoas, já dizia, eu vou, vem para o almoço, vou para o almoço. Um almoço, um café da manhã ou um café da tarde servido na nossa região tem tanta história e a gente deixa, às vezes, de vender, no bom sentido, essa história. Como o café que vocês fizeram para a gente aquele dia da apresentação do projeto de vocês. Um café espetacular, maravilhoso, que a gente já conhece, a maioria do que está exposto ali. Mas para pessoas de fora, o que é bijagica? O que é rosca de coalhada? Tem pelo menos 10 integrantes do café. Como é que é feito o café? O que é o café Camargo? O que é isso? As pessoas ficam maravilhadas com isso e a gente deixa de usar isso como um ponto de referência. E eu acho muito importante uma coisa que o Ronaldo falou naquele dia aqui, que a gente precisa ter algumas coisas que marquem Bom Jesus. Bom Jesus é a terra do quê? Bom Jesus é a terra do queijo artesanal serrano. Tem uma placa ali, melhor queijo artesanal serrano do mundo. Tá bom, o que mais? Porque nós temos tanta coisa para mostrar daqui. Nós temos receitas de pinhão, nós temos receita de Gila, que tem a festa da Gila, do queijo artesanal serrano. Tem o tropeirismo, com aquele monumento maravilhoso na entrada da cidade. O Senatro, a capital do tropeirismo. Então tem tanta coisa. Eu acho que está na hora da gente juntar instituições, entidades, pessoas que sejam lideranças nesses assuntos que primem pelo desenvolvimento regional, para pensar o Bom Jesus um pouco mais acima, que a gente sempre quer que a Bom Jesus esteja. E eu não posso deixar de falar isso, que quando eu fui fazer o técnico agrícola em Bento, eu saí com 14 anos aqui do Passo dos Varões e fui direto para a Escola Agrotécnica Federal de Bento Gonçalves. Eu era um guri. E cheguei lá, tinha já 2 bonjesuenses que tinham estudado por lá. Quando eu disse que eu era de Bom Jesus, aquilo ficou, Bom Jesus, lá tem o tradicionalismo é muito forte, tem o CTG, tem rodeio, Por que isso não é levado mais, né? Bom Jesus tem que respirar isso. Nós temos que a nossa cultura tem que voltar a fazer parte do nosso orgulho de ser Bom Jesus. E nós continuamos fazendo tudo isso, que a gente não está mostrando isso para as outras pessoas. Eu penso que a gente precisa se apropriar mais desse nosso cotidiano, Júnior. Exatamente, e aí entra o que a gente estava falando ali, talvez levar isso para as escolas, fazer as pessoas se inteirarem mais de como é que a gente pode vender melhor essa informação e usufruir melhor dela também. Com toda certeza. A professora Lucilis Gabi Santos fala uma questão em relação ao café, e eu sei que ela sempre nos acompanha aqui no canal, que fala assim em café serrano, café colonial, e ela diz que o nosso café é o café com mistura. E a mistura pode ser um pão caseiro e pode ser tantas outras delícias, né? Então, assim, quem no interior, Júnior, e você passa aí pelas propriedades, conhece, imagina, São José dos Ausentes, Bom Jesus, a gente vem do interior, né, de uma mesma região, inclusive Passo dos Varões, Itaimbezinho, né? Quem não chega hoje numa propriedade não é recebido com um bolinho frito, que as pessoas chamam de bolo de chuva, para nós é bolo frito, né? Uma rosquinha de coalhada e assim por diante, e ainda poder chegar em algumas propriedades e tomar o Camargo e comer ali a partezinha do queijo que se tira, né, para deixar ele informadinho, certinho, são coisas que só nós temos. E a gente sempre diz que essa nossa realidade tem que ser melhor explorada e melhor vivida, melhor comentada. Ainda tem muitas pessoas dentro do nosso município, da nossa região, que não sabem o que significa o café com mistura. Isso é uma coisa que, e eu acho que a professora Lucila foi muito feliz quando ela nos falou nessa ideia. Inclusive, agora em novembro, vai ter as festividades da Semana do Município, que foi passada para novembro por diversos fatores, e que para nós, em questão de trabalho, eu acho que pelo menos esse ano veio bem a calhar. Nós vamos fazer o 5º Simpósio Interestadual do Queijo Artesanal Serrano, que é um projeto da Emater com a EPAGRE e que a cada 2 anos
era feito uma vez num estado, outra vez do outro. Primeiro foi em Ausentes, segundo em Lages, terceiro em Bom Jesus, o quarto em São Joaquim, e aí veio a pandemia e atrapalhou, e agora nós resolvemos retomar e vamos fazer de novo em Bom Jesus. E o que está na programação, um dos itens é realmente o café com mistura. Que bacana. Uma outra questão interessante, gostaria que você também falasse sobre isso, é principalmente os jovens apropriarem-se da história das suas famílias. Quando a gente é jovem, às vezes é difícil a gente parar para escutar o pai ou escutar o avô, ou às vezes é até cansativo ouvir aquelas histórias que eles repetem várias vezes. Mas são essas histórias que nós precisamos, é esse conhecimento da nossa ancestralidade que a gente precisa, né, principalmente para que a gente perpetue as nossas origens. E isso eu tenho percebido muito, o Ronaldo, o meu pai já fazia isso, né, de ouvir as pessoas de mais idade, de contar as histórias, e o Ronaldo também tem muito isso, e foi um caminho que eu aprendi a gostar hoje, de escutar as pessoas, né, de ouvir as histórias de família, porque elas são únicas, e é o que realmente somos, e nós temos muito dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, essa a gente conhecer a história deles. A gente escutou tanta história dos avós, principalmente, de tios de mais idade, que a gente chega num ponto que tu se acha incapaz de lembrar das histórias e de recontar elas. Mas na pandemia, ali nós tivemos a oportunidade que daí os filhos voltaram para casa, os três estavam estudando fora e voltaram para casa, e a gente começou a conviver mais em família, né, ficar praticamente dentro de casa, nós ficamos quase 30 dias confinados dentro de casa, e aí surgiu tanta história, tanta coisa que eu fui lembrando, que a minha esposa foi lembrando, que fomos passando para os filhos, e a gente vê que aquilo começou a formar neles um entendimento diferente. Então, talvez isso esteja faltando nas famílias, né? A reunião ao redor da mesa, durante o almoço, durante o café da tarde, durante a manhã, durante a noite, uma conversa, largar um pouco o celular, largar um pouco a televisão e conversar para que essas histórias sejam contadas de pai para filho e que algumas, pelo menos, fiquem na cabeça deles, né? E a gente tem a felicidade que os filhos saem para fora estudar, mas sempre levam a nossa cultura junto. Isso é muito importante para nós. Isso aí. Bom, antes de nós encerrarmos, e já de antemão agradecendo o Júnior e virá a participar conosco muitas vezes, porque a gente tem muitos assuntos a serem falados, eu gostaria de falar um pouquinho de uma das tuas especialidades, que também é o licor de pinhão. Como é que é fabricado esse licor, Júnior? Olha, Dinena, sabe que essa receita eu fiquei sabendo agora, faz uns 15 dias aí, que ela é uma receita de São José dos Ausentes, eu não sabia. E foi o meu supervisor de matéria que me apresentou ela pela primeira vez, e eu resolvi testar algumas receitas ali, fui fazendo, isso já fazem 3 anos, e esse ano eu cheguei a um entendimento de que com a cachaça artesanal boa e um pinhão de qualidade, preparado, pode dar uma bebida diferente e com um apelo regional muito importante, e aí chegamos nesse licor de pinhão que tem sido uma bebida, que eu vou dizer assim, que a gente está difundindo ela ainda, né? Não é em caráter de alta produção, é um produto artesanal, de produção artesanal, mas é feito com pinhão cru. A dica que eu posso dar hoje é pinhão cru, cachaça, açúcar, e depois no final tem que fazer queimar um açúcar para colocar um pouquinho de doce nela, porque se coloca todo o açúcar no início, ele altera um pouco a questão de álcool, e aí fica um produto muito forte. Mas é mais um produto aí da nossa região que a gente tem tentado levar para as pessoas, embora seja alcoólico, tem que tomar com cuidado, né? Pouco, com moderação, com cuidado, para ficar feliz, para não ultrapassar esse ponto. E está testado e aprovado. Obrigado. Júnior, nós agradecemos a tua participação e deixamos sempre o nosso canal à disposição. Muito obrigada. Dilena, Ronaldo, eu que agradeço ao canal Terra e Tradição pela oportunidade, agradecer a Deus por a gente poder estar aqui com saúde, compartilhando algumas histórias, e o que a gente deseja é sucesso, vida longa aos empreendimentos de vocês, ao canal Terra e Tradição, e sempre que acharem interessante a gente está disponível para contribuir de alguma forma, mas muito mais aprender com o canal, como as outras belas entrevistas que vocês fizeram aqui e que têm enaltecido a nossa região dos Campos de Cima da Serra, especialmente o município de Bom Jesus. Obrigado mais uma vez. Nós a quem agradecemos, curta, compartilhe, comente nosso vídeo. Até a próxima.